isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Bendito seja o nome do nosso Deus agora e para sempre, porque Ele é santo. O nosso Deus é santo. Nós temos que reverenciar este Deus. Nós temos que ter temor a este Deus, que é soberano. Nós não devemos dar para Ele o que nós, não faz diferença na nossa vida. Nós temos que dar para Ele aquilo que faz diferença, porque Ele é toda a diferença da nossa vida. Aleluia! Vamos juntos então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E mais uma vez, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Aleluia! Glória a Jesus. Vamos sentar. Boa tarde a todos. Que o Senhor Deus abençoe o seu coração nessa tarde, porque nós viemos aqui para sermos abençoados, porque o Senhor está sempre aqui, não é? Amém. Então, esse momento é um momento de glória para o nosso Deus, porque Ele nos ama e Ele tem o que dar para nós. Ele tem o que fazer nas nossas vidas. Então, por isso que nós devemos vir sempre desarmados na igreja. É um lugar de nós estarmos desarmados, não armados, com medo. Não é para ter medo desse Deus. Condenação, não é para ter condenação, porque isso é uma obra carnal, não é obra espiritual, sendo que Ele já fez tudo por nós. Você tem que entender isso. Você tem que estudar mais a palavra. Você tem que buscar mais a palavra, os ensinos. Porque quando você for ler a Bíblia, você vai entender o que Ele está falando lá. Então, a palavra de Deus vai te iluminar. Os ensinos, você tem que ouvir cada ensino desse 5 vezes, seguidos. Depois, lá um belo dia, você pega de novo. Então, quer dizer, você vai precisar de tempo, né? O que você acha? Pois é, por isso que nós não podemos deixar o nosso Deus para trás. A gente quer sempre pôr coisas na frente. Eu preciso fazer isso, Será que você precisa fazer tudo isso mesmo? Por isso que você fica angustiado. Por isso que você fica sobrecarregado. Porque você está se excedendo em coisas que não é para você fazer e você não sabe. Porque é você que está guiando a sua vida. Quando você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, Ele vai organizar isso, porque é Ele que vai guiar você. Então, coisas que você fazia porque você era o seu Deus, porque você é todo competente, a tua alma, ela é muito poderosa, mas é para andar com Deus, não no pecado. Quando eu ando no nível natural, eu estou no pecado. Quando eu deixo a minha alma fazer o que ela quer, eu estou no pecado. Você tem que entender isso. Quando você faz o que você quer, que não é a direção do Espírito Santo, você está em pecado. Obviamente que existe aquela autorização liberada de Deus com uma condição permissiva para você fazer, porque você é teimoso, porque você quer, só que você vai patinar na lama. Você vai enfiar o seu pé no buraco. Não tem como Deus te livrar do laço do passarinheiro, conforme está escrito aqui em Salmos, que Ele prometeu nos livrar do laço do passarinheiro. Não vir enrascadas, coisas que não deveriam vir na nossa vida. E por que vem? Porque tomamos decisões por nós mesmos, com o conceito do mundo, com a nossa inteligência, com a nossa razão, com o pecado. Você entende isso? Então, por isso que você precisa ouvir estes ensinos que são dados aqui, pelo menos 5 vezes cada um. Porque foi assim que eu cresci espiritualmente, quando eu fui para os Estados Unidos. Porque aqui, o irmão Bernardo me deu um ensino por carta, como é que fala isso? Por carta, vinha pelo correio, os ensinos mensais. E tinha o dia certo, que era para eu mandar a lição escrita, dentro daquilo que ele fez, como estava a minha vida. Então, não dá para eu copiar o que você faz. Porque ele fazia as perguntas dentro do texto. E você, como que você faria nisso? Eu nunca fiz, como é que eu vou saber? Então, você está por fora, quer dizer, sintoniza. Então, foram 6 anos
ele me ensinando. Quando acabou, ele disse assim, olha, eu não tenho mais nada, Ana Maria, para te dar. Porque eu ia ter que agora buscar, pesquisar outro, porque isso é que nem uma escola bíblica, na verdade. É isso aí. Mas eu estou dando aqui de bandeja, que Deus mandou eu dar. Quem quiser vai ter. Tá tudo, os ensinos estão todos aqui. Então, aí eu falei, Deus, mas cadê que você disse que era o David que ia me ensinar aquele dia? Que este é o apóstolo que você me pediu. A primeira vez que eu fui lá na reunião dele, lá em São Paulo. Eu falei, você disse que é ele que ia me ensinar. Então, se não vai ser ele, né? Porque até hoje ele não me ensinou nada até agora. Falei assim com Deus, porque é verdade. Você tem que conversar com Deus, porque ele responde, ele é uma pessoa. Aí ele disse assim, então o senhor me arruma outro. O único nome que eu sabia dos Estados Unidos era o Benny Hinn. Quem é que não conhece Benny Hinn no mundo, gente? Por favor, todo mundo já tinha lido o livro dele, Bem-vindo Espírito Santo, e mais algum outro lá que tinha. Mas eu falei, bom, então acho que ele também deve saber alguns, ele deve saber ensino, puxa vida, o cara é cheio de unção, ele não só fica orando para os outros serem curados. Eu nunca tinha visto uma pregação dele, ele já tinha vindo aqui no Brasil várias vezes, inclusive a minha prima Fernanda, uma vez ficou hospedada em casa, foi bem assim, uns 2 meses depois que eu mudei aqui para Alphaville. E foi lá em São Paulo, na Portuguesa, no estádio da Portuguesa, que ele pregou. E ela veio exclusivamente para ir lá. Então, ela falou, você não vai, Ana, por que você não vai? Eu falei, olha, porque eu estou seguindo dele, mas ainda ele não estava me ensinando. Eu ia nas conferências dele. Porque o Benny Hinn vai lá, ele vai curar. Tudo bem, todo mundo precisa de uma cura, mas eu quero alguém que me ensina. Eu quero alguém que me ensina passo a passo, que jeito que eu ando com esse Deus. Eu acho engraçado que as pessoas não querem isso. Vejo que isso é um engano doutrinário para você depender de pessoas que têm unção, para você não fazer nada e ficar numa religião. Tipo, Deus, se Deus quiser e tal. Eu falei, eu não vou por isso. Eu quero uma pessoa que me ensine. Eu admiro, não estou contra Benny Hinn, não, de jeito nenhum. Falei, absolutamente. Mas eu não conheci ele, então eu não fui lá ver o que ele pregou, eu não sei, tinha noção. Só escutei uma pessoa, que eu ia num cabeleireiro lá em São Paulo, e aí o irmão dessa cabeleireira foi numa dessas reuniões. Mas numa outra ocasião que ele veio, ele falou, eu consegui sentar bem na frente, ele jogou o paletó dele, caiu em cima de mim, eu caí para trás, a vida daquele homem mudou, gente. Isso acontece, isso é maravilhoso, mas se você não sabe andar passo a passo, você perde isso, e você vai naufragar depois. Então precisa saber, quando você recebe uma unção dessa, o próprio Benny Hinn ensina isso aí hoje ele está aí na mídia, você pode ouvir à vontade. Então, essa unção que você recebe, você pode andar com ela um pouco, mas depois, aquela unção é um perigo. Foi por isso que Jesus disse que vinho novo não se põe em odre velho. Porque a carne é o odre velho, é o pecado. Então, esta unção vai trazer à tona o seu pecado e você vai cair. Vai acabar com a tua vida. Não é isso que Deus quer. Entendeu? Então, eu queria passo a passo. Então, quando eu fui lá nos Estados Unidos, o David disse assim, olha, então eu vou pedir para o escritório mandar todos os meses os ensinos que eu dou aqui na igreja. Então, era um envelope desse tamanho, assim, ó, que vinha pelo correio, cheinho, porque era fita cassete. No ano 2000, né, gente? Só faz 25 anos. Era assim, ó, cheinho de todos os ensinos que ele dava na igreja. Aí, quando eu recebi... Mas ele me deu uma dica, ele falou, olha, quando você for ouvir, você pega um caderno, anota os versículos, mas com a Bíblia aberta. Você está estudando, você está ouvindo o que eu estou falando, você tem condição de parar aquele ensino naquela hora, você vai olhar como que é aquilo, pensa naquilo, porque depois, a próximo que vem, versículo, você vai entender que tem a ver com isso que eu estou falando no outro. Você vai aprender. Ele só falou isso e virou as costas e saiu. Se você quiser fazer, você faz, entendeu? Porque o pastor David nunca foi assim, olha, é melhor você não fazer isso, melhor... Gente, porque eu também pedi a Deus para me corrigir em casa. Porque se você fizer isso, você vai andar sempre alinhado com Deus. Você nunca vai precisar ser chamado a atenção. Você não acha isso melhor? Então, eu fiz. Aí, quando eu comecei, eu comecei a ouvir, de hora que aquilo embolava na minha cabeça, porque, sabe, é uma coisa muito ungida,
Que é diferente de você ouvir uma pessoa, o inglês de uma pessoa. Unção é outra coisa, aquilo envolve. Até uma falava para ele, ai, David, você fala com a boca muito fechada, eu não entendo. Não é isso. Ela não entendia a espiritualidade. Que ela era muito afiada no inglês, verdade. Então é isso. A unção, às vezes você não está entendendo porque é unção. Você precisa de revelação para entender. Sei lá o que está falando. Você não pode se desinteressar, você tem que ir em casa. Então todas as tardes, eu pegava aquelas fitas. Porque de manhã eu ia confessar a palavra, eu tenho meu serviço na minha casa, minhas filhas criando minhas filhas, eu tenho meu marido e tudo, eu tenho coisa para fazer na minha casa, né? Então, de manhã eu confessava a palavra, todos aqueles anos, todos os dias, não tinha festa, não tinha aniversário, não tinha nada, feriado, eram todos. Eu oro todos os dias, não tem esse negócio. Você não vai tirar a minha presença com Deus, você não vai, ninguém, tá? Não é bom você saber isso? Que você tem que levar um tipo de vida desse, para você ter Deus na sua vida. Agora você troca Jesus por qualquer... hoje não, porque você vai trocar pelo diabo? Uma pessoa que não tem nada de Deus para te dar? O que você está fazendo na sua vida? Você está perdendo tempo. Não, você vai para o céu. Claro, é que eu não estou julgando ninguém aqui. Mas o céu tem muitas moradas, Jesus já falou. Você vai ficar onde? Qual é o galardão que você vai receber desse Deus? É melhor do que ficar no inferno sofrendo a vida inteira. Mas não é melhor diante de um galardão que Deus te recebe na porta. O próprio Deus. Por favor. Então, você tem que ter esse entendimento, se você deixar Ele purificar o seu coração. Então, eu fui fazendo isso. Aí, peraí, mas eu preciso guardar, porque ele está falando tudo em inglês, eu estou acompanhando aqui, porque Deus mandou eu acompanhar em português. Porque eu já tinha feito estudo com a Bíblia em inglês antes. Ouvindo os livros, antes de eu ir para lá. Deus mandou eu fazer isso. Para eu não chegar lá. Deus não ia me mandar num lugar se eu não estivesse preparada. Eu tinha que saber. O que eles estavam falando lá, eu sabia toda a terminologia. Às vezes até uma falava, mas o que é isso? Eu falava assim, não, esse é fulano da Bíblia. Ela falava, mas como é que você sabe? Porque eu fiquei treinando. Eu fiquei ouvindo em inglês com a Bíblia. Ele falou, você treina. Eu ganhei todo o jogo da Bíblia, eu ficava ouvindo e acompanhando em português. Ele mandou acompanhar em português, para eu saber aquele nome, o que é. Entende isso? Então, porque tem nomes que são completamente diferentes do nosso. Então, é isso aí. E aí eu comecei a falar, mas estava um pouco difícil, porque em inglês tinha que passar português. Eu entendi aquilo, mas estava um pouco complicado. Aí o Espírito Santo falou assim, mas então comece a escrever o que ele está falando. Você não precisa escrever tudo que eu estou falando, você está entendendo o português. Você anota aqueles versículos e acompanha na Bíblia algum detalhe que você não está lembrando, você pode escrever. Isso é isso com aquilo. Porque senão você nunca vai andar com Deus e fica frustrante para a pessoa que não tem essa revelação. A palavra não tem aquele sabor, não tem visão, sabe? Você não ouve, não tem comunhão. É uma coisa que, sei lá, estou lendo isso há tantos anos, mas não sai disso. Obviamente, você não está fazendo adequadamente, estudando, sendo que Deus mandou estudar, está lá na Bíblia. Tá? Então, é isso que é importante, você buscar a palavra de Deus, ouvir os ensinos, para que Deus possa... Mas não é ouvir por ouvir e joga o outro. Você tem que pegar a sequência, vai ouvindo, vai escrevendo os versículos e ora em línguas. Olha aqui, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo tem um problema para resolver na vida. Mas não adianta você fazer esses ensinos se você não orar por dia 2 horas em línguas. Isso é básico. Isso é básico. Básico. Você sabe o que é básico. Você não pode pegar o primeiro ano da faculdade se você não fez o... Como é que é? Ensino o quê? O ensino fundamental. Você nem sabe escrever. Não. O primeiro, fundamental. Você não sabe nada. Entende isso? Então, você tem que orar em línguas. Eu estou aqui porque eu sempre orei demasiadamente em línguas. Demasiadamente. Oro de noite se é preciso. Às vezes eu começo a orar 11h30, vou acabar 4 da manhã. E daí? É o que Deus me chama. Mas Ele me renova as forças. Isso não está me acabando, está me renovando. Por quê? Porque Ele quer que eu chegue aonde Ele quer.
Você só vai chegar onde Deus quer se você orar muito em línguas. Estão me acompanhando? Senão você faz só coisa da tua cabeça, você vai ser uma pessoa frustrada. Você não chega lá, não tá bom, porque se você parar, tem uma hora que você para na vida e você olha assim, a árvore balançando, a folha caindo, e sabe, e você triste. Que é isso? Você está sem Deus. Você está frustrado. Quando você se pega dessa maneira, tipo, a vida está indo e eu estou. Então, porque você está sem Deus. Não tem pessoa humana que pode entrar nesse lugar. Não tem, só Ele. Ele te completa. Ele é que te dá vida. Isso é vida que Deus fala. Quer dizer que quem está andando por aí para cima e para baixo, que não tem essa vida operando dentro de si, está frustrado na vida. Então, nunca vai ser bem, assim, uma pessoa alegre que não tem a ver com a felicidade. Felicidade é assim, ai gente, eu fui ver minha família, foi tão bom, foi uma felicidade, um momento, acabou. Não vou ficar chorando agora. Felicidade. Agora, a alegria é uma coisa de Deus que está no seu espírito. Você entendeu? Às vezes você está passando por um problema, mas aquela alegria sobe. Aquele problema não te consome, porque você tem Ele com você. E você vai saber se livrar, porque você ouve Ele. E Ele te dá dica, faz assim, faz assado. Ou então, você não está ouvindo a dica, mas Ele está te preparando, conforme você estuda a Bíblia e ora em línguas. Você não acha bom alguém te ensinar isso? Então, você quer solução? Comece a fazer isso. Tem gente, ai, eu estou tão sem fazer nada, eu comecei a fazer um curso. Hã? Para quê? Você não está precisando de curso, você está precisando de Jesus. Você está precisando de Jesus. Você que está inventando mais uma coisa na sua vida para preencher o seu vazio. Ai, mas é porque agora, sabe, eu vou visitar os doentes. Isso é bom. Vai mesmo, coitados. Mas quando você chega lá, você vai se compadecer e ficar igual a ele, é a vida, né? Porque, afinal, quantos anos você tem? Então, tem uma hora que a gente vai. Tinha gente que ia visitar minha mãe aqui da igreja falando isso, acredita? Né, dona Circe, chega uma hora. Pô, cala a boca. Eu falava, para com isso. Vai falar besteira para lá, ela sabe que está na hora, mas você não tem que falar. Coisa tonta. Olha, quando a senhora chegar no céu, o meu filho está lá, você fala, ai, pelo amor de Deus. Ô, Jesus! Gente, vocês entendem? Gente que está aqui dentro da igreja. Mas está onde espiritualmente? Quer dizer, não faz nada em casa. Só fica resmungando com Deus. Deus faz isso. Pessoa que está por fora, está doente espiritualmente. Está com a alma péssima. É infelicidade completa. Vocês estão acompanhando? Eu quero que vocês cheguem nesse lugar que eu estou. Aliás, você pode chegar muito mais. Amém. Porque você tem Deus. Por que você precisa ficar onde eu estou? Você pode ir mais. Amém. Tem tudo para você. Mas é o que você tem que fazer. Por isso que a vida não muda. Porque você está andando com a sua cabeça, não com o seu coração. É diferente. Então, não racionaliza as coisas. Você não acha tempo para Deus. Eu não fui para os Estados Unidos sem ter muita oração. Eu fui com muita oração. E nunca deixei de orar. É por isso que Deus me sustenta aqui. Porque não é fácil eu ensinar isso aqui, porque o diabo vem de sola. Ele não quer que você aprenda. Ele quer que você seja escravo dele. Se você é porque você quer. Porque ensino tem aqui, à vontade. Amém? Então eu vou ensinar hoje. Então, eu vou ensinar como que você vai ter esse coração que Deus quer que você tenha para ser dele. Porque o seu coração não é para ser seu, é para ser de Deus. Então, vamos abrir a Bíblia aqui em Êxodos, capítulo 25. Então, gente, olha, aqui, quando Deus fala para Moisés que é para ele construir a arca, porque ele mandou construir o tabernáculo, nós sabemos, lá no deserto, que ficou 400 anos aquele tabernáculo lá. E então, quando ele manda construir a arca, Deus dá uma orientação específica que tem tudo a ver com a nossa vida agora que recebemos Jesus. Então, isso era uma coisa simbólica, aonde Deus habitou por 400 anos naquele lugar. Dentro dessa arca, tá certo? Então, ele diz, veja lá, Êxodo 25, versículo 10, olha só.
Deus diz para Moisés: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Amém, tudo bem. Agora, gente, presta atenção aqui no versículo 11. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Então ele disse que a madeira que era para ser usada era de acácia. Essa é uma madeira, assim, uma madeira especial, uma madeira, assim, de classe, mas que só encontrava no deserto, resistente, algo forte. É assim que tem que ser o nosso coração, né? Por isso que é madeira de acácia, algo que aguenta. Então, por quê? Para aguentar a presença de Deus, que veja que no versículo 11, no Antigo Testamento, toda vez que Deus dá orientação, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que está listada é aonde está a ênfase de Deus, é aonde tem que começar. É por onde tem que começar. Não pode inverter a ordem. Então, no caso, aqui ele diz, de ouro puro a cobrirás. Então, nós vemos aqui que a arca foi feita com 2 coisas, da madeira e do ouro. Mas ainda mais que ele diz que é ouro puro. Isso representa os 2 lados de Jesus. Primeiro, o Filho do Homem, com a sua humanidade incorruptível, amém? E a outra parte é a sua divindade, que é o ouro. É a divindade dele. Ele era as 2 coisas. Então, por isso que foi dessa maneira que ele manda fazer isso daqui, tá? Uma coisa que nós observamos aqui na Bíblia é que ninguém nunca viu essa arca por dentro. Nunca foi aberta para ver por dentro. Então, nunca esteve à disposição por dentro. O sacerdote sempre viu, o sumo sacerdote sempre viu por fora, tá? Mas por dentro, não. Então, isso quer dizer o quê? Isso equivale ao nosso coração, que é onde Deus trata, porque Deus estava dentro da arca, tá certo? Ele estava lá dentro, por isso que tinha que ser o ouro puro. Por isso que ele colocou aqui ouro puro, tá? Então, porque, como ninguém viu o interior da arca, assim somos nós. Homem nenhum pode ver o nosso interior, só Deus. Porque os homens vivem de aparência. Um fala do outro do que vê na aparência, a menos que tenha discernimento de espíritos, ou aí é outra coisa, tá? Porque isso é comum. Os homens só verem o que está por fora. Deus não. Deus está interessado no que está dentro de nós. Nós podemos ter um exemplo aqui de Samuel, quando ele foi ungir Davi como rei. Ele chegou lá na casa de Jessé e vieram os filhos. Primeiro veio o filho mais velho, ele achou que era aquele. É esse, por causa do porte. Ele era um guerreiro, sabe, um baita homem. Ele achou, esse que é o rei. Aí Deus falou, não. Falou para ele, não é esse. Aí ele ficou, nossa, mas como? Por isso que não é pela aparência. Tá? Então, Deus não está olhando para a sua aparência, jamais. Deus não está olhando para a sua casa física, Deus não está olhando para quanto você tem de dinheiro no banco, Deus não está olhando para o seu carro, Deus não olha para estas coisas. Não é bom você saber isso? Que Deus não está ligado nisso, tá? Então, eu posso me lembrar de que, quando eu era menina, tinha uns 12 anos, 13, sei lá. Minha mãe sempre teve pessoa que ajudasse em casa, lavadeira, sei lá, mulher que passava, empregada, tinha essas coisas. Mas, olha lá, um belo dia, a mulher não veio, não sei, até nem lembro o detalhe, mas ela não veio. E a minha mãe precisava sair. Então, acabou o almoço, ela falou assim, olha, você vai varrer essa copa e a cozinha. Tinha uma copa bem grande, onde a gente comia, tinha sala de jantar, mas tinha essa copa. Mas a gente comia na copa. Então, ela falou assim, e depois tinha a cozinha para lá. Aí, tinha uma outra parte, que seria a lavanderia, e a cozinha para lá. Ela falou, você vai varrer isso daí. Aí, eu peguei a vassoura e fiz assim, tá ótimo. Ai, quando ela chegou, gente, pelo amor de Deus. Minha mãe era exigente. Ela era muito exigente, tinha que fazer tudo bem feito. Não vem com essa enganação, não.
Que é isso? Mas me deu uma bronca, meu. Você não tem noção. Olha como que eu não esqueço, eu tenho 72 anos. Gente, isso faz 60 anos, pelo amor de Deus. Então, ela falou, é assim que você tem que tirar essas cadeiras, onde já se viu serviço porco, não é assim que se faz e tal e coisa. Eu nunca me esqueço isso. Por quê? Porque nós temos a mania de fazer coisas de qualquer jeito, porque ninguém vê. Quando nós estamos sozinhos, nós fazemos coisas que jamais deveriam ser feitas daquele jeito, porque ninguém está vendo, porque nós só queremos enganar nós e os outros. Porque é assim que é a aparência. Então, no caso aqui, como Deus só vê o coração, não adianta nós querer, por exemplo, eu querer hoje varrer lá de qualquer jeito, porque, olha, eu me esmero no que eu faço. Eu me esmero. Eu vi a minha mãe, porque ela sempre veio, depois que a Denise nasceu, eu fui morar a 50 metros do prédio onde ela morava. Aí, meu pai já estava aposentado, o Fernando não vinha almoçar em casa. Eu falei, mãe, então a senhora vem almoçar em casa, meu pai é melhor. Mas eu não sabia direito fazer comida. Então eu sentava, eu tinha me convertido, sentava lá na cadeira, lia alguma coisa da Bíblia que eu peguei com aquele livro Mulher, não sei o que, não me lembro. Você lembra o título desse livro? É Mulher, aquelas mulheres antigas que vinham lá, aqui antigamente, 1994, que vinham aqui nos meus cultos, aqui em Alphaville. A gente tinha esses livros aqui. Mas isso foi em 1982. Aí eu sentava, ela ensinou, olha, você, no livro, se você está muito ocupada, você pode tirar uns 10 minutos, 15 no meio dos seus afazeres, porque a Denise tinha nascido, eu ficava ocupada. Então, mas escuta aqui, eu tenho que fazer almoço. Mas eu não sei fazer variedade, gente. Eu não sei, como é que eu faço? Sentava lá, louvava o Senhor e orava em línguas e falava, Deus, me ensina como que eu vou fazer esse almoço, Espírito Santo, que minha mãe fazia cada coisa, punha na mesa, tão deliciosa, eu não sabia. Então, eu comecei a aprender com o Espírito Santo. Eu já comecei a me entregar para ele. Como que eu tinha que fazer? Então, minha mãe e meu pai vinham almoçar em casa. E aí, meu pai ia embora, minha mãe ficava comigo. Quando era tipo 4h30, 5 horas, ela ia embora. Nunca ela ficou lá até que meu marido chegasse, para não atrapalhar o casal. Ele nunca viu ela lá com meu pai. Sábado e domingo a gente almoçava junto, eu ia na casa dela, era diferente. Então, aí eu vi ela lá, tudo arrumando, me ajudando. Eu tinha uma pessoa, mas eu que fazia a comida, mas ela vinha todo dia de manhã, que era de um prédio ali do lado, ela vinha todo dia de manhã, me ajudava a lavar roupa, arrumava a casa, limpava e tal. Depois tinha um dia que fazia a limpeza na cozinha, não sei o quê. Mas quando acabava, a gente punha as louças na máquina, tinha que limpar a cozinha, varrer o chão ali, sei lá. Eu via como que minha mãe fazia, e às vezes eu falei, não ia fazer, mas a minha mãe ia lá e punha ela não falou assim, não faz isso, agora ela não fazia isso. Mas eu ia vendo o jeito dela, a pia é impecável, nada de montoeira, por isso que eu não gosto de pia que nem armário sem porta. Não dá, gente, sabe, mesa sem armário, sem porta. Eu não fui acostumada, eu fui acostumada a ter as coisas no lugar. Sabe aqueles guarda-roupa, que um dia eu fui na casa da minha amiga. Chegou lá, então vamos depressa, fui no quarto dela. Então ela ia se trocar. Quando ela abriu o guarda-roupa, quase caiu tudo em cima. Então, essas coisas, gente, você tem que arrumar a tua vida. É aí que começa a vida com Deus. São nessas coisas que ninguém vê, porque Deus tem que te corrigir para você servi-lo. Então, eu via, a minha mãe não fazia, minha mãe não me chamava atenção, mas tudo que ela fazia era, eu falava, ai meu Deus, mas é porque, eu não vou fazer isso agora. Mas foi indo. Eu falava assim, não sei porque minha mãe vai lá fazer isso, você deixa a moça que vai fazer, a empregada vai fazer. Mas ela não queria saber, tinha que ficar bem feito. Pois agora eu faço bem feito. E tem que ensinar quem vai fazer, olha, é assim, tá? Tem que ser desse jeito, bem feito. Então, Deus me ensinou para eu poder andar com Ele. E quando eu fui traduzir as cartas do pastor David, Deus falou, tem que se esmerar, tá? Deus falou, impecável. Não me põe coisa porcaria aí para mandar para os outros. Deus falou comigo. Então, corrige, tinha que ser alinhado, tinha que se formatar, fazer tudo certo. Mas se eu não tivesse tido aquele momento antes, como que eu ia servir a Deus agora? Agora, como que é a sua vida? Você chega a estar com um sapato para cá, uma mochila para lá, uma bolsa para lá, um casaco não sei aonde, vai pisando em cima de tudo. Como é que você vai andar com Deus numa bagunça dessa?
Então é isso que eu quero que você entenda, que o que é que está dentro do seu coração que precisa ser lapidado, que precisa ser consertado, mas você tem que enxergar. E Deus é que vai te ajudar a você ter esse coração todo cheio de ouro, porque é onde ele habita, que ninguém vê, que é o seu espírito, certo? Então, primeira coisa, pôr o ouro puro, no versículo 11, né? Esse é o jeito que Deus usa para transformar a sua vida. Ponto final. Eita! Então, por isso que você tem que ficar na presença dele. Você quer que ele resolva a situação do banco. Você quer que ele resolva a situação do seu condomínio. Você quer que ele resolva a situação da tua casa. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Mas aqui não resolve? Ele não vai. Ele não tem por onde passar para resolver o seu problema. Porque o ser humano sem Deus, sem a transformação do seu coração, é só engano um com o outro. Sociedade é isso, mundo é isso. É só mentira. Agora, para você andar com Deus, tem que ser diferente. Ele vai resolver todos os problemas, mas ele tem que começar com você. Então, você sabe muito bem, eu não gosto de fazer. Não gosta, você vai orar, Deus vai pôr o gosto em você. Entende isso? Porque hoje tudo que eu faço, por isso que outro dia eu estava dizendo que, olha, Deus me transformou de tal maneira que o que era peso lá atrás, quando eu era nova, hoje, que era para eu não fazer, eu faço. Faço melhor do que antes e com amor, com desprendimento, com facilidade, porque é Ele que está comigo. Antes não era, porque precisava fazer essas mudanças no meu coração. Estão acompanhando isso? Então, não adianta você ficar chorando nos cantos. Você tem que ficar na presença dele, fazendo o que eu comecei dizendo aqui hoje. É assim que ele vai mudar a sua vida. E isso vai ser maravilhoso, tá? Então, quando Deus deu a lei para Moisés, a lei de Deus nunca entrou naquela época dentro de pessoa alguma. Por isso que ela nunca pôde transformar vidas. Porque a lei, ela só mudava ações de aparência. Consegue entender isso? Tipo, se você cometer adultério, você vai ser apedrejado em praça pública, homem ou mulher? Praça pública até morrer. Não, então para eu me livrar, eu não vou fazer. Então, era uma aparência de que eu estava santo, mas não estava. Porque lá dentro eu estava querendo fazer. Coisa que Deus disse que já era pecado. Hoje nós temos a libertação disso e naquela época nem tinha. Porque hoje temos o sangue de Jesus. Vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo? Amém. Então, é da intenção de Deus começar a agir nas nossas vidas, primeiro dentro do coração. E foi assim que eu comecei com Deus, antes de servi-lo. Que as pessoas querem servir a Deus, nasce de novo. É óbvio que é para você servir a Deus. Você nem está preparado em nada. Você nem tem oração diária, você nem tem comunhão com Deus. O que eu vou fazer? Onde que eu vou? Pronto, é só bagunça. Porque não está preparado dentro de si. Aí fica frustrado, porque 1000 coisas acontecem. Muitas pessoas perdem a fé e vão embora. Aí que não dá, tá? Então, mas veja só, que antes de Deus dar a lei para Moisés, ele deu um sinal para Moisés para mostrar o que é o coração do homem. Porque isso tem a ver com a vinda de Jesus, aonde nós estamos encaixados. Então vamos lá agora ver isso daí, que é Êxodo 4. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui Êxodo 4. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então, isso aqui é uma escola, meus amigos. É um culto com escola. Amém? Amém. Então, tá de graça, você pode vir à vontade. E nem precisa ficar alojado aqui. Estudando aqui. Você vai estudando na tua casa, depois você volta para o próximo. Porque se tivesse gente bebendo e comendo mais, eu viria mais vezes, mas não tem. Não vou jogar tudo aqui e dispersar. Entendeu? É a medida essa. Então, versículos... vamos ver Êxodos agora. 4, versículo... deixa eu ver aqui. Versículo 6, vamos começar aqui. Então, na história que está acontecendo aqui, é quando Deus fala para ele, eu não vou falar com o faraó, eu nem sei, eles não vão acreditar que você é o Deus, eu sou, que você que está me mandando. Eles não vão nem saber. Ele falou, não,
Vão sim, quer ver? Pega o seu cajado. Aí é isso aí. Então, veja só. Não, mas vamos começar aqui desde o primeiro, no versículo 1. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Veja que Deus, como Deus é. Porque você não pode pegar a cobra pela cauda, né, gente? Vai pegar pelo rabo dela? Ela... Mas Deus é Deus. Se Deus falar para você fazer isso, você faz. Você fala, não, pronto, já não ia dar certo. Vocês estão entendendo? Por isso que precisa ter comunhão com Deus, para você ter coragem de fazer o que Deus manda você fazer. Porque não é do natural, não é coisa que as pessoas entendem. É você com ele, ele com você na palavra. É o máximo. Não, então ele pegou pela cauda e virou o bordão novamente, aí no 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É fenomenal essa palavra, a gente fala. Esse Deus, ele prova que ele é Deus para você, se você permitir. No 6, disse-lhe mais o Senhor, agora, mete a mão no peito, aqui ó, mete a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava branca e leprosa. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele voltou. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da carne. Estava totalmente livre, totalmente livre. A lepra significa o pecado. É isso que Deus está dizendo. Tá? Então, o que Deus está mostrando aqui? Que a lepra significa o pecado. Então, o primeiro sinal foi o bordão virar a cobra, e o segundo foi este sinal de pôr a mão aqui, e depois ela sair limpa. Isso quer dizer o quê? Que o nosso coração tem lepra, tem pecado. Deus quis dizer isso. Foi o que eu comecei dizendo aqui hoje. Precisa ser limpo o seu coração, o meu coração, diariamente. Bom, tem aquela limpeza que vem de quando nós nascemos de novo, que nunca foi limpo. Se é que não foi ainda, tem que limpar. Se foi, vai continuando, só vai crescendo, só vai melhorando. Então, veja Jeremias 17, com o que tem a ver esta condição que Deus mostra aqui para Moisés. É exatamente isso. Jeremias, depois de Isaías, Jeremias 17. Diz assim no versículo 9, é bem conhecido, eu sempre estou citando isso aqui. Versículo 9, Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, Deus está falando que o coração do homem é enganoso. Então, põe a mão no peito e ninguém percebe. Precisa pôr a mão no peito. Isso é simbolismo. É você examinar o seu coração. Põe a mão no peito, onde ninguém vê. É lá que está o perigo. É lá que está o problema da nossa vida. O problema não é esse que você está aí falando que você está com problema. Porque vem de lá. Está valendo isso? Por isso que vai ficar morrendo de orar. Tem coisa que ora, e nunca acontece, porque ele precisa primeiro chegar no lugar onde vai fluir o poder. Né? Então, o homem, ele está escondido, o verdadeiro homem está escondido dentro do seu próprio coração. Cada um de nós entende isso? Onde ninguém vê. O que você é está escondido dentro do seu coração. É isso que Deus está falando. Onde ninguém vê, tá? Então, põe a mão lá, depois tira e vê a lepra. E vê o pecado. Isso quer dizer, Deus está dizendo que Ele precisa purificar os nossos corações. É isso que Ele está dizendo.
Precisa purificar. Mas veja, você não precisa se apavorar, porque você não está sozinho, você está com Deus. E é Ele que purifica. A questão é você se entregar verdadeiramente a Ele. Mas você tem que fazer o que eu comecei dizendo aqui hoje. Porque se não fizer aquilo, você nunca vai chegar nesse lugar. Porque você precisa do Espírito Santo, que é onde a graça de Deus é liberada, que é o próprio Jesus. Para você ter a fé, para você ficar liberto. É maravilhoso isso daqui, tá? Então, Deus quer nos transformar, mas olha, é de dentro para fora que Ele vai nos transformar. Não é de fora para dentro. Vocês estão acompanhando? Ele começa primeiro a mudança dentro de você. É quando você vai rejeitando o mundo. Você vai rejeitando devagar o mundo. Porque muitas vezes você começa a ter uma luta dentro de você. Eu não devo fazer isso, mas você vai. Depois de novo. Mas é porque Deus está lidando com você. Mas você não tem a força ainda de ficar livre disso. Porque você sozinho não consegue. Porque a lei jamais mudou o coração de homem algum. Então, nós precisamos da graça de Deus, tá? Então, porque a lei, gente, ela só muda a aparência, ela só lida com a aparência. A lei de Moisés não muda o coração. Então, está cheio de pessoas querendo andar no evangelho com a lei. Isso é o próprio engano, a pessoa nunca muda. Ela parece que vai dar um passo para frente, dá 3 para trás, cai. Porque não é com a sua força, não é com a sua capacidade, não é com o seu poder, é Deus. Ele é maravilhoso, por isso que Ele morreu na cruz, o próprio Deus, para que nós pudéssemos ter a vida dEle em nós para sermos transformados, então. Porque a lei não fazia nada, nada, não havia transformação, e nem relacionamento, né? Então, agora, você pensa bem nisso aqui. Antes eu pensava isso. Quem sabe você também pensa. Você não acha que as pessoas que fazem o que é bom e é certo aos olhos de Deus, o coração está certo? Sim ou não? Você acha que a pessoa que está indo corretamente, obedeceu, Deus falou, vai lá, faz, obedece, vem cá, faz. Está tudo certo diante de Deus, se você obedece a Deus? É capaz que esteja, né? Será mesmo? Então, vamos ver aqui na Bíblia. E Deus vai mostrar isso, Deuteronômio agora 16, tá? É possível obedecer a Deus e ter um coração errado. Então, aí que está o engano da doutrina de homens, da religião. Não adianta você querer ser bonzinho com a tua força, porque você não é, nem eu. Por isso que Paulo disse, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Mas não que seja errado você fazer coisas boas e certas. Aliás, Paulo diz bem isso aqui na carta dele, que é para nós fazermos o que é bom. E Tiago também. Se tem alguém passando frio, você dá um agasalho, uma coberta, está com fome, dá comida. Não tem nada, ajuda. Mas isso não quer dizer que o seu coração está correto diante de Deus. Então, gente, isso é outro engano, hein? Então, vamos lá. Deuteronômio. Vamos ver aqui. Deuteronômio 6. Não sei não. Deuteronômio... Peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Deuteronômio 6, versículo 18. Olha só agora. Presta atenção aí. Farás, olha Deus dizendo aqui. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Então, trata de obedecer, fazer tudo que é certo, que com juramento eu prometi aos teus pais te dar essa terra. Então, obedece, faz tudo que é certo, eu prometi, eu vou te dar, tá? Então, faz tudo que é certo diante dos olhos de Deus. Não está descartado isso, é para fazer tudo que é certo, o que Deus aprova, é para fazer. Agora, Deuteronômio 12. Veja esse. Então, ele diz aqui novamente, presta atenção, versículo 28 agora. Guarda
e cumpre. Coisa externa. Fazer coisas é coisa externa ou não? Sim. Isso, aparência. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto, aos olhos do Senhor, o teu Deus. Então, guarda e cumpre, observa, obedeça. São ações externas. Você está fazendo coisas externas. Então, mas e se eu estou fazendo o que Deus falou? Então, meu coração deve estar certo. Será? Nem sempre. Isso é uma coisa que nós podemos fazer. São coisas de aparência. Mesmo Deus mandando, nós somos capazes de fazer. Eu vou mostrar aqui. Mas o nosso coração não é reto diante de Deus. Isso é perigosíssimo. Isso não é bom. Isso não é bom e nem é santo. Porque o que vale para Deus é o nosso coração. Jesus não morreu à toa, o próprio Deus. É para poder lidar com esta área do homem que tem um coração enganoso e corrupto de natureza. Nascemos no pecado. Então, por isso que Paulo diz, olha, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Quer dizer, tudo que eu faço que é bom, que é certo, é o próprio Deus operando em mim com a graça. É aí que está a grande diferença. Então, continuando. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos teus filhos. Vai dar tudo certo com você. Depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Então, fazendo tudo isso, Deus vai cuidar da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha vida. Então eu estou muito bem com Deus. Eu penso isso, mas não é isso que a Bíblia diz. Isso aqui é uma parte de um coração certo diante de Deus. É outra coisa que nós temos que observar. Por isso que o Espírito Santo é o nosso mestre. Se você não orar em língua, você tem que fazer jejum, alguma coisa. Você tem que orar 2 horas. Eu comecei com 1 hora, mas depois... Tá bom, vai então, 1 hora. Isso não é religião. É porque você tem que aprender a se entregar ao Espírito Santo. E você vai ver que você não é fácil, não. Você não deixa ele orar, não. Você orou 2 minutos, pelo amor de Deus, eu faço qualquer coisa, menos orar em línguas. Menos. Porque se você orar em línguas, você vai sair de onde você está e vai para onde Deus está. Essa que é a diferença. Aí é que está. Por isso que a tua vida está encalhada. Está no passo que está, porque você quer levar a sua vida com a sua força e você não pode. Você não é Deus, porque o coração não está limpo diante de Deus. Nós sabemos, Romanos está escrito que toda a criação, todos os homens pecaram. Todos nasceram em pecado. Nós nascemos em pecado. Não tem nenhum que não tenha pecado. Então, só o Senhor pode limpar o coração. Então, é possível fazer coisas boas, certas, obedecer o Senhor, dar uma de santinho, e ter o coração errado. Isso é sério. Por isso que a pessoa fica encalhada. Aí não vai. Tá cheio disso, gente. Tá? Então, vamos provar isso? 2 Crônicas, capítulo 25. Rei Salomão. Esse aqui ganhou a sabedoria de Deus. 2 Crônicas. Vamos ver aqui. Capítulo 25. Olha só, gente. Vamos começar aqui nesse versículo 1, que é o rei Amazias, que ele era o rei de Judá. Presta atenção que está escrito. Versículo 1, de 2 Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Agora, atenção, vamos ver aqui o versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. O coração dele não era bom diante de Deus. Ele não tinha um coração certo. Dentro do coração dele não estava o certo de Deus. Mas ele obedeceu. Vou ler de novo.
Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Isso é profundo, gente. Isso é sério, por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Você não anda com Deus se você não conhecer a Bíblia. Você anda com qualquer Deus falso, com idolatria, com doutrina de homens, se você não conhece a palavra. Por isso que você tem que orar em línguas, porque você vai ter o desejo de conhecer Jesus. Quem realmente Ele é. Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele é o Salvador, o Redentor, o Deus absoluto que está sentado à direita de Deus Pai. E que voltará dentro em breve, para resgatar a igreja. A igreja não é todo mundo que está dentro da igreja. Está cheio de gente dentro da igreja que nem salvo é. Então é isso aí, tá? Então não vamos nos esquecer que a lei jamais mudou o coração de uma pessoa. Só agia nas ações externas. Pensa nisso, vai meditar sobre isso. Que você precisa ter o seu coração transformado, limpo, sarado pelo sangue de Jesus e a palavra de Deus. Por isso que fica ali, não tem retorno, porque você quer ir com a lei. Você quer ir com as coisas aparentes, com o que você faz. Eu sou boa, eu sou bom, eu ajudo, eu vou, eu faço o que quiser. Deus não está interessado nisso. Fazer coisas boas e ser obediente tem que estar dentro da condição do coração. Não é a parte. Está valendo? Que ímpio faz. Não é a parte, tá? Então, Jesus veio para colocar essa lei que Deus deu para Moisés num nível muito maior, que é agora, essa lei foi colocada no nosso coração, está escrito? Né? Deus falou em Ezequiel, está escrito, agora a minha lei vai ser escrita no seu coração. Agora, eu vou ser o seu Deus. Você vai ser meu filho, meu povo. De verdade. Estão acompanhando? Então, a lei não tem essa condição, porque senão os fariseus, né, eles eram ótimos na aparência. Mas com Deus, eles rejeitaram o próprio Deus. Eles nem conheciam. Eles fizeram leis que nem eles mesmos faziam. E ficava exigindo dos outros. Foi isso que Jesus falou para ele. Em Marcos 7, vocês podem ler lá, Marcos 7. Jesus lascou o verbo do que eles fazem. Eles exigem coisas. É isso aí, doutrina de homens. Você exige coisa dos outros que eles não podem fazer, porque é com a força própria. Porque ele não vai resolver nada. Deus nunca vai aparecer. Você não quer que Deus apareça na tua vida? Que Ele resolva os teus problemas, que você tenha paz, que você tenha força de viver, que você tenha o horizonte. Você nem sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Quantos anos você tem? Então, a vida está passando. Eu sei lá, a vida está indo para Deus. Para onde eu estou me encontrando com Ele todos os dias. E a hora que for para eu ir com Ele eternamente, aleluia. Eu tenho que estar preparada, você também. Não é assim a pessoa ficar triste, o que eu vou fazer da minha vida? Gente, eu não tenho mais um minuto para pensar nisso. Minha vida está absorvida com Deus 24 horas. Falta horas para eu estar com Ele. Porque o tempo está correndo. Agora o tempo está correndo. Então, só no buraco do mundo, fazendo o que quer. Então, presta atenção que fariseu é bom no que é de aparência. Mas não está com Deus. O próprio Paulo não conhecia esse Deus, o próprio Jesus. Ele ajudou a matar. Ele ajudou a condenar Jesus. Ele era contra Jesus. Mas depois, olha que apóstolo que ele virou. Teve revelação e ele disse, porque eu oro em línguas mais do que vocês. A chave está aí, para você andar com Deus, para você saber quem você é. O que você tem que não é bom e o que você tem que estar no seu espírito, que tem que estar fluindo de dentro de você. Está valendo? Mas você quer que mude de vida? Olha, então pega aqui, vamos pegar aqui 3 meses, você lá quieto na tua casa, orando 2 horas em línguas. Fica descabelado, que se dane. Mas vai buscar esse Deus, que Ele é fiel, Ele vai mudar. De repente você vai começar a ver coisas que você nunca viu, você vai gostar do que você nunca gostou, e você vai largar de gostar do que sempre gostou.
Assim, mas eu mudei, eu quero esse Deus, pronto, você chegou lá. Agora sim, agora você vai ter uma vida com Deus, buscando a palavra, querendo esse Deus mais, se entregando e largando outras coisas da sua vida. Bobeira, você está montado em cima, que está guiando a tua vida, que você não resolve nada. Porque se você resolver a sua vida, quem está ao seu redor vai ser abençoado, gente. Sua família. Com certeza, Deus é maravilhoso. Veja que a prostituta Raabe recebeu Josué, recebeu gente lá, os servos de Deus lá na casa dela. Olha, lembra de mim, hein? A hora que vocês vierem tomar posse. Ela era uma prostituta, não tinha nada a ver com judeu, era ímpia e tudo mais. Ele falou, então você põe essa fita vermelha até lá embaixo. Você deixa isso aí, porque a hora que acontecer, você vai estar salvo. Mas, fala para a tua família inteira vir. Teus irmãos, teu pai, todo mundo. Manda ficar aqui dentro. Olha a segurança que Deus te dá. Noé foi obediente de coração, o único homem que ainda era justo na face da terra, onde ninguém queria mais em Deus, ninguém sabia de Deus, ninguém queria saber de Deus. Pregou 100 anos, 120 anos. A família dele inteira lá dentro. Somos descendentes da família de Noé. Era para ter acabado tudo. Então, se você começar a entender quem é esse Deus, ele vai mudar a sua vida completamente. Você nunca mais vai ser essa pessoa que você é hoje. Você não acha isso maravilhoso? Eu acho. Meu Deus, quando eu escutei isso, mandei brasa, larguei pau na oração. E daí? Perseguição vem, mas ele é maior que a perseguição. Porque você sabe que é o diabo querendo parar você. Ele te dá força. Porque você muda a visão da sua vida, muda a visão. Porque é a visão dele agora. É maravilhoso. Então você sabe com quem que você está lutando. Com o inimigo que perdeu as forças quando Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou. Vivo. E ele está vivo, nosso Deus. Entendeu? O diabo não é maior que Jesus, jamais. Jamais. Se você está firme com Jesus, como é que o diabo vai acabar? Com esse Jesus que vive dentro de você. Que o que sai de você é a vida dele, porque você está vivendo a vida dele. Então, o diabo tem que se ajoelhar diante de Jesus, que é o certo, ele faz. Então, ele faz isso e ele não pode acabar com a tua vida. É diferente de quando você está andando. Ou larga de orar, a pessoa que larga de orar, larga de buscar Deus, de ter essa comunhão com Deus na palavra. Você fica com a porta aberta para o inimigo acabar com a vida. Tem gente que faz isso. É incrível. Não que largou de Jesus, mas vai lá, voltando para trás. Isso não pode, tá? Então, não podemos esquecer que Deus falou para Moisés, põe a tua mão no teu peito e tira a lepra, estava lá. É isso aí, veja. Você vai ter que ver o que tem no seu coração que não vai bem. E é muito chato quando a gente vê, vou te falar, é desesperador para nós, falar que horror, que ninguém veja, que ninguém saiba que eu estava varrendo o chão de qualquer jeito, que ninguém veja, né? Que ninguém veja que eu fazia tudo pela metade, que não tinha importância, mas tem importância. Isso é de suma importância, os detalhes da sua vida, como você leva a sua vida no dia a dia. É a perfeição de Deus que está no seu espírito, começa a dominar a sua alma, a sua mão leprosa, esse coração de pecado começa a ser transformado. Você não precisa se mostrar para os outros que você é melhor, que você sabe isso. Isso flui, porque é Deus que está te levando na vida. Ele te capacita para fazer as coisas. Você não precisa se esforçar. Porque você tem discernimento de espírito, você enxerga no espírito, você sabe. É maravilhoso. Você sabe o que ele pensa, você sabe o que aquele quer, você sabe o que aquele outro vai fazer, você sabe aquilo lá. Isso é maravilhoso. Você não precisa ser enganado pelas atitudes aparentes das pessoas. Por isso que o pastor David dizia que ele teve muitos sócios,
Aí então agora veio um que é bom, que vai me ajudar, vai ficar comigo. Aí a mulher dele falava assim, Roseli, mas você já foi orar para você pegar esse cara aí? Você está achando que ele é bom? Ah, mas ele é tão bom. Não, mas, olha, você vai se unir com ele, né? Depois não vem chorar aqui, tá? Porque eu não vou escutar você reclamando e falando como das outras vezes, porque eu não vou aguentar. Porque você não foi ver com Deus se isso aí é mesmo. Ele errou muitas vezes. Não, mas esse é bom. Aí a pessoa vinha, roubava tudo, acabava tudo com ele. E era assim. Então é assim. Você fica frustrado porque você faz coisas da sua cabeça sem ser consultado por Deus. Se isso é bom ou não. Se aquela pessoa é boa ou não. Porque quando nós estamos andando com Deus, tem pessoas que nós temos que agregar e tem pessoas que nós temos que tirar. É assim que é a vida. Porque você vai enxergando. A aparência não sabe nada. Quer pegar, ui, tá cheio disso. E no fim, é uma cobra. Vocês estão acompanhando. Isso dentro da igreja, né, gente? Isso aí é porque na rua é comum. Tá valendo? Então, é isso que Deus quer te livrar. Aliás, eu aconselho vocês a lerem as cartas do pastor David, que está no nosso Instagram da igreja. Acho que está também no Facebook, tá, é? Cadê quem está aí? Tá no Facebook? Ô, João, tá, né? Tá no Facebook, então. As cartas do pastor David. Tá no Story, o anúncio toda semana da carta, ele ensina. O livro do pastor David, Andando no Espírito, Andando no Poder, vão ler. Tem gente aqui dentro da igreja que nunca leu. Eu, antes de traduzir, eu li 5 vezes. Para entender bem a mensagem, para poder pôr para o português. Vale a pena, porque aquilo vai te mostrar por que você tem que orar em línguas. Para você conhecer Deus e conhecer você. Conhecer você é você saber onde você está errado. Para você firmar o seu passo. Porque a vida está andando, gente. Vocês já viram que está melhorando alguma coisa? Em que lugar? Não, está só piorando. Os homens não vão dar mais conta com esse mundo. Nem com o governo, nem com nada, sociedade, nada, ninguém. Nós estamos vivendo momentos drásticos. Estamos nos fins dos tempos. É hora de acertar o passo. Ai, mas você não está vendo que está correndo demais os dias? Gente, todo lugar que você vai, as pessoas falam, mas está tão rápido. Quando vê, é sexta-feira. E o que você está fazendo? Nada, né? Você fica nessa conversa igual essa gente? Eu estou acelerando meu passo. Eu nunca orei tanto como agora. Por isso que o dia que Deus falou comigo, com a minha mãe, que nós orávamos toda a tarde, isso daí foi lá em 1987, 88, por aí. E Deus falou, agora, vocês vão parar de fazer visitinha para amiga, parar de fazer bordadinho para vestir de criança, parar de fazer festinha, fazer docinho, vocês param com isso. Vocês vão orar. Deus falou que a gente fazia oração à tarde, intercessão eu com a minha mãe. Aí Deus falou assim, então, e nós fazíamos também a comunhão, todo dia, eu com a minha mãe, na palavra. E aí Deus, e eu era católica, hein? Mas eu era de Deus. Quem é de Deus, não tem essa. Está cheio de crente que não faz nada. Não sabe nem uma folha do que está escrito, nem uma linha. Faz nada. Aí Deus falou assim, olha, quando você quiser falar comigo, vocês sabem assim, por exemplo, se você quiser falar com um ministro, não sei das quantas, com um deputado, com um governador, você chega lá, você vai ter que ser anunciado, você sabe. Aí eles vão ter, você vai ter que esperar aquele negócio, alguém vai talvez te indicar. Deus falou isso tudo. Eu ia falando a profecia, para mim e para minha mãe. Aí vai ter um lá que vai te anunciar tal, e ele vai de repente te atender, mas talvez não. Agora comigo não, você vem, eu vou estar sempre com a porta aberta para ouvir vocês. E o que vocês precisarem eu vou dar. Esse é o mesmo Deus que está falando com você. Se você tem comunhão com Deus, por isso que eu converso com Deus. Deus, como é que está isso aqui? Entendeu? Estou lá fazendo comida, mexendo na panela, falo, Deus, isso aqui, eu não sei não. Jesus, como é que é? Espírito Santo, peraí, mas está escrito, né, na palavra, como é que vai resolver esse negócio? Não é? Porque não é assim, eu converso assim com ele, porque não é assim que eu converso com você? É o mesmo jeito que eu converso com ele. Ele falou, seja natural, e assim, vem falar comigo. É isso, você tem que aprender a ter intimidade com esse Deus, para Ele poder te ajudar. Mas isso vem de muito estudo da palavra e muita oração em línguas.
Então, vai ouvir esses ensinos. Todo dia, você pega um lá, vai ouvir. De limpar o coração, seja lá por fora. Vai ouvir, vai pesquisar os versículos, escreve, pensa nisso, ora em línguas, olha o que ele está falando, então é isso, o que ela falou sobre isso que é importante, escreve ali. Ora 1 hora, 2, mas tem que ser todos os dias. Porque o pastor David ajoelhou na minha frente assim, mas ele não estava olhando para mim não, ele estava olhando para lá. Eu, se fosse você, orava 1 hora em línguas todos os dias. Eu, entendi, Senhor, era para mim. Por isso que eu fui para os Estados Unidos na igreja dele. Era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Se ela sabe qual é o plano de Deus que Ele quer para você, para mudar a sua vida e ainda abençoar os outros. Eu nunca imaginei que Deus fosse me usar para abençoar os outros. Eu pensei que Ele fosse ouvir minhas orações para abençoar a minha casa, meu marido com as minhas filhas. Foi aí que eu comecei a orar. E buscar esse Deus todos os dias. Você nem está pensando na tua casa, na sua família, como é que está a situação? Você tem que se entregar, porque ir para o inferno não é bom, não. Está tudo salvo lá dentro? Está tudo ok? Certeza? Pensa nisso, pensa no futuro. Você tem que se preparar para a vinda de Jesus. Você tem que se preparar para o amanhã, porque o seu dinheiro não vai servir para nada. O seu bem-estar não vai servir para nada. Nada, nada. A hora que o anticristo tomar conta de tudo. Nada do que você é vai servir, a não ser que você seja 100% de Jesus Cristo. Porque ele já falou, na última hora vai ler para o primeiro capítulo de Provérbios. Na última hora vão me invocar e eu não vou fazer. Não adianta chorar, porque não tem raiz. Você não está preparado. Não adianta falar, Deus, meu Deus, meu Deus. Que nem os caras foram bater na porta da arca. Deus, abre, 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 abre. Agora, porque Deus mesmo fechou, pum, com a mão dele. Falou, entra, Noé, agora eu que vou fechar. Noé entrou, está escrito aqui, Deus fechou com a mão dele a arca. E todos pereceram. Deus não veio aqui no mundo, Jesus, para que alguém pereça. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Pensa nisso. Agora você fica pensando em você, quer competir. Não tem nada a ver isso. Você tem que ter um coração limpo diante de Deus, para Ele poder agir na sua vida. Para você ter a alegria de viver. Não ser frustrado. Hoje é mais um dia. Eu acordo, eu falo, meu Deus, que dia que é hoje? Ai, meu Deus, hoje mesmo, quando eu acordo, que dia que é hoje, o que eu tenho que fazer? Gente, é tanta coisa que eu vivo com Deus, que eu não sei se é segunda, se é domingo. Para mim, os dias são plenos. Quando eu acordo, eu preciso me achar na minha agenda. Hoje é dia do quê? Por que eu estou acordando? Que horas são? Agora é hora de eu levantar. Porque eu tenho atividade com Deus. Eu não estou morrendo na minha cama. E nem estou triste. Não tem a ver. Gente, vocês não acham isso maravilhoso? Isso é Deus. Isso é Deus. O preço que eu paguei não é um preço de sofrimento. É um preço de mudança de vida, de orar, de buscar Deus. É isso que você tem que fazer. Tá? Então, qual é a condição do seu coração? Você lá na tua casa, você vai lá, qual é a condição do meu coração, Espírito Santo? Bom, primeiro, eu não estou gostando de orar, não estou querendo, mas é que está ruim a vida, acho que tem que orar, sei lá, eu nem sei. Então, começa a orar em línguas. E começa a ouvir o ensino. Senta lá, ouve o ensino, põe aqui. Não põe alto para atrapalhar quem não quer, porque você provoca ira do diabo e vai em cima dos outros. Seja discreto. Põe o fone de ouvido, ouça você sozinho, fica lá ouvindo, ouça o ensino, vai te dar força. Ora em línguas. Então, veja Mateus 5. Veja isso aqui, gente. Vocês estão acompanhando? Amém. Isso é a bondade de Deus, queridos, dando essa palavra para nós. Graças a Deus. Mateus 5. Olha aí, gente, o que Jesus está falando. Vamos ver aqui os versículos 21 e 22. Jesus está dizendo, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. O 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mas agora veja só, ele está falando aqui de assassinato e ódio, né? Agora no 27, isso aqui são ações externas, né, gente? Então, eu estou com ódio, eu vou assassinar, eu vou matar, porque o ódio é isso aí, não é? Leva a esse extremo. Agora, veja no 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Graças a Deus que nós temos o sangue de Jesus. Porque quer dizer, de acordo com o contexto do céu, essas condições que ele coloca aqui, o assassinato, o adultério, tudo isso aqui do coração, nós já estaríamos condenados, se não fosse o sangue de Jesus. Então, glória a Deus, né? Então, mas nós podemos entender, então, que agora, com Jesus, com o sangue de Jesus, nós podemos ter o nosso coração limpo. Nós não precisamos andar desse jeito. É só nós pararmos de assistir coisas na televisão. Gente, porque até as propagandas não prestam. Elas têm malícia em todas as áreas. Não presta. E mesmo na mídia, Instagram, Facebook, sei lá, tudo que tem por aí, eles ficam pondo propaganda, coisas indecentes, para chamar a sua atenção. Não, deixa, eu vou ver só um pouquinho. Não, tem nada de ver só um pouquinho isso aí, porque isso atrapalha a sua comunhão com Deus. A hora que você quer adorar a Deus, você não consegue, porque você está cheio disso. Não presta. Essas coisas aí não prestam, não. Tá? Então, nós temos que mudar as ações do nosso coração. Tem que ser ouro lá dentro. Por isso que a palavra de Deus, ela é equivalente à água purificadora. Né? Que o sacerdote no tabernáculo, ele ia lá na bacia com a água que era toda de bronze e espelho no fundo das mulheres. E o bronze, aquilo, o sol batia lá, refletia a face dele. Isso é a palavra. A palavra de Deus é espelho. Ela reflete quem nós somos, o que está no nosso coração, para nós mudarmos. Glória a Deus. Eu não aguento mais ser isso, Deus. Mas se for só isso, né, gente? Ele papum, papum. Mas não é. Eu não aguento mais, então cambarele que chavaya, rolama que chambaria, coxalamachai, andare cachiba que chambale catora. Você fica lá. 1 hora, todos os dias, dia do seu aniversário, dia de festa lá do seu filho, de seu neto, de gente importante. Uai, você não dorme então, ou você não almoça ou você não janta, mas ora em línguas. É isso que você tem que pôr prioridade, é isso que eu digo. Que a gente, quando é restolho do que não interessa na vida, a gente vai atrás de Jesus. Eu vim no culto hoje porque eu não tinha o que fazer mesmo. Isso. Então, não é isso não, a vida não é essa. Ele tem que estar em primeiro lugar, para limpar o seu coração. Então, você vai orar. É óbvio que você não consegue mudar. Você não consegue. Nem se propondo, porque você não é Deus. Então, você tem que orar em línguas. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Então, você fica andando para lá e para cá. Porque se você sentar, você vai dormir. Se você deitar, já dormiu antes de deitar. Não precisa nem remédio, nada. Quem está com problema aí de depressão e tomando esses remédios de tarja preta, essas loucuras, que a pessoa precisa disso para não ficar doido e ir para o Juqueri, Franco da Rocha, sei lá, onde tem esses lugares aí, então ela fica tomando tarja preta, fica tomando, e depois ainda toma um vinhozinho junto, para deitar e pum! Começa a orar em línguas. Eu posso orar. Mentira, não ora. Não ora, porque a hora que a luz de Deus começar a entrar nessas trevas, é um torpor que a pessoa cai. Aquela turma que estava orando lá em casa, aquele nosso amigo encostou assim, na parede, bem ali na porta dele, escutamos um barulho, o cara caiu igual um pacote, orando em línguas, 12:00, 1h, 2, cambaredequeixe, nós ficamos orando lá, até às 5 da manhã. Porque essa é a hora boa para você não dormir mesmo. Tá? Valeu, eu fui traduzir o livro do pastor dele depois dessa.
O que aquele povo todo fez? Que estava comigo não fez nada. Eles não foram limpar o coração, foram tudo embora. Eu traduzi o livro, está abençoando um monte de gente. Eu estou em pé aqui ainda. E vou ficar até o fim. Porque eu não faço questão de orar das 11h30 da noite até as 4 da manhã. De jeito nenhum. Porque eu sei o que tem de bom para vir na minha vida e ainda para a vida dos outros. Maravilha, porque eu sou dele, eu vou servi-lo a hora que ele quiser, porque o vento passa a hora que você não imagina, é o Espírito Santo. Hoje não dá, né, Senhor? Então Deus não pode te usar nunca. Não dá, né, porque a minha filhinha vai dançar na escola, e eu conheço. Eu nunca fui ver filhinha nenhuma dançar na escola. Eu punha o Fernando para ir. Ele não queria ir no culto, eu era a pastora já. Como é que eu ia ver filhinha dançar no culto na hora do culto? Dançar na escola? Não deixei ninguém doente, nem aleijado e nem com problema psicológico. Então, muito bem, graças a Deus. Vocês estão acompanhando? Não que isso esteja totalmente certo ou errado. Isso é uma opção. Porque eu não deixei as outras partes faltarem nunca como mãe. Entendeu? Elas nunca reclamaram de eu estar servindo o Senhor. Tanto que na escola, faz o desenho da tua mãe, fez um desenho de uma mulher com o violão, com a boquinha, com as notinhas. É o que a minha mãe faz. E o pai, era o telefone que veio no escritório, viu a mesa, o negócio fez. Então, os filhos, eles expõem, elas admiram a mãe que anda com Deus. Sério, gente, eu posso falar isso com vocês, de coração. Porque elas viram Deus agir. O Deus que abriu o mar no meio. Estão acompanhando? Então, o coração não pode permanecer o mesmo. O seu coração tem que ter o ouro aí dentro. É a arca, é onde Deus habita. Deus habita no meu coração. Deus habita. Ele não habita no seu calcanhar, no dedão do pé. Ele habita no seu coração. E tem que estar limpo o seu coração. Tem que estar com ouro puro, que é o que ele é, o Deus puro, o Deus absoluto. Porque o que as pessoas veem não interessa. Interessa o que Deus vê no seu coração. Ninguém vê? E daí? Deus vê. Ele se interessa pelo seu coração. Ele se interessa, ele te quer. Ele te ama. Não tem ninguém que te ama igual a ele. Ai, meu cachorro me ama tanto. Mas ele é um cachorro. Deus te ama, morreu na cruz por você, está vivo, fala. Ele pode te dar o que você nunca teve. Ele tem um plano para a sua vida, para mudar, você nem sabe. Esse é o plano de Deus que Ele me deu, Ele me sustenta em todas as áreas da minha vida. Ué, por isso eu fui atrás dele. Deus, e agora, meu marido? Eu não vou trabalhar mais. Agora vai nascer essa menina, essa bebê. Como é que vai ser? Meu Deus, ele tem que ter saúde. Todo dia orando, todo dia. Deus falou, não, então a segurança tem que ser minha. Então eu cheguei nesse ponto. É isso aí. Você quer segurança? Você tem que ser de Deus. É maravilhoso. É melhor do que ser do diabo. Porque se eu sou de mim mesma, né? Eu estou dando brecha para o diabo. É isso aí, tá? Bom, vamos que você veja o que você tem no seu coração. Mas, mesmo que você consiga ver, você não consegue mudar. Você já viu? Eu não quero ser assim. Aí vai, pum, vai de novo. Ai, eu não queria mais ser isso. Então, já é bom que você já entendeu que você sozinho não consegue mudar. Você precisa dele. E ele está te esperando de braços abertos. Quando você chegar na sua casa hoje, ele está lá te esperando. Por que você não vai ter comunhão com ele? Muda um pouco a sua rotina. E você vai ver Deus respondendo às suas orações e te encaminhando. Ele não demora se você é verdadeiro com ele. Começa a orar. Então veja Provérbios 20. Estamos acabando, gente. Provérbios 20. Provérbios 20 é maravilhoso isso daqui. Olha só. Vamos ver o versículo 9, que diz assim:
Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer, eu purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? A resposta é ninguém, pronto. Você não consegue limpar o seu coração, né? Não, nem pense, tá? Mas tem uma solução para limpar, tem um jeito para limpar e purificar esse coração. Trazendo uma grande transformação na sua vida. Então, veja lá Atos capítulo 15. E nós vamos encerrar. Atos 15. Não é o máximo isso? Então. É que tem gente que recebe, amanhã eu vou explicar melhor isso, tem gente que recebe Jesus como Senhor e Salvador, aconteceu algo de bom, pronto, sai por aí, batendo asas, sem Deus. Gente, meu Jesus, isso é que é, sabe, a perdição, que às vezes não consegue voltar, porque foi colocado tanta coisa no meio. Então, não é por aí. O negócio é permanecer para nunca sair desse caminho. Então, Atos 15, está escrito aqui nos versículos 8 e 9, uma reunião dos apóstolos, né, junto com os presbíteros em Jerusalém. Pedro diz isso, ora, Deus que conhece os corações, versículo 8, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, os gentios, como também a nós nos concedera, os judeus. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, versículo 9, o jeito de purificar este coração nosso é com a fé. Com a fé em Jesus, através da graça, que ele vai fazer essa purificação, tá? Então, nós mesmos não podemos purificar os nossos corações, tá? E é melhor mesmo que ninguém veja os nossos pecados e entregar tudo isso para Deus, deixar ele limpar, porque ele é Deus. Tem gente que pensa que Deus não está vendo. Ele vê tudo, ele sabe das nossas entranhas. Ele sabe até do momento que nós somos gerados. Ele sabe tudo. Ele sabe o fim da nossa vida. Ele sabe o fim. Se eu seguir esse caminho, ele sabe o que vai dar. Se eu seguir esse que ele me direcionou, ele sabe o que vai dar. Então, Deus sabe tudo. Nós não podemos jamais purificar o nosso coração, tá? Então, é melhor que ninguém veja o meu serviço porco que eu fazia, que era tudo de qualquer jeito, e eu não estava nem querendo fazer nada direito. É melhor que ninguém veja e deixar Deus me limpar, me purificar, porque Ele sabe que é um defeito, que é um erro, que é um coração errado. E eu vou deixar que Ele faça a limpeza. Eu vou permitir Ele me transformar, ficando na presença dEle. Você nem sabe a grandeza do plano dEle para a sua vida. O poder dEle para transformar você e fazer uma pessoa cheia do poder dEle, da glória dEle, da vida dEle. Nunca mais para você ser isso. Você nem tem noção, porque você não viu. Mas Ele disse, olhos que nunca viram, ouvidos que nunca ouviram, tais são as promessas de Deus para aquele que crê em Cristo Jesus. Pensa nisso. Gente, é bárbaro. Vai buscar esse Deus, porque Ele vai transformar a sua vida. Deus me mandou mudar para cá, para Alphaville. O meu marido trabalhou numa empresa norte-americana, multinacional, de engenharia, indústria e projetos. Ele se formou da faculdade de engenharia e já, antes de se formar, ele já estava fazendo estágio lá e ficou lá. 20 anos ele trabalhou lá, até ele ser o dono dessa empresa quando ela foi embora. Deus fez isso. Mas, quando houve um momento financeiro difícil, lá pelos anos, sei lá, de 80 e pouco, aí foi tudo para a fábrica, em vez de ficar lá na rua 7 de Abril, que eram não sei quantos andares naquele prédio em frente à Telesp, que era. Foi tudo lá para a fábrica em Diadema. E a empresa, um belo ano lá, comprou um terreno enorme aqui na Castelo para fazer a fábrica para cá, porque estava sendo bom vir para cá, e aqui era melhor, e não sei o quê, tudo mais. Mas tinha uma pessoa orando com um indivíduo
que trabalhava nessa empresa e que adquiriu o lugar máximo ali, da diretoria, que era o meu marido. Deu na teia deles de virem aqui para Alphaville, compraram na chama Alameda, né, ali fora, Alameda Rio Claro, foi construído um prédio, todo elaborado, projeto, para o escritório. E largaram mão o negócio da fábrica. Ah, deixa lá mesmo, nós vamos fazer o escritório em Alphaville, porque é melhor lá. Estava começando a evoluir Alphaville. E o Fernando veio para cá. Porque eu ia ter que vir para cá. Vocês entendem isso? Então, se você orar, você fica aí mendigando coisinha, você nem sabe o que Deus vai fazer para mudar a tua vida, para favorecer você. Ele mexe em tudo, e te dá tudo, e te põe lá, e te sustenta. Então, ponto final. Depois, um belo dia, que as minhas primas vieram para ir lá no Dave, na conferência, elas estavam hospedadas em casa. Não eram todas as minhas primas, eram umas 3. E uma delas veio e falou assim, Ana, você vai mudar para Alphaville. Você vai mudar. Começou a orar para mim, olha, você não vai poder levar nada aqui dessa casa. Nada. Eu comecei a chorar. Falei, ai, meu Deus, tudo que eu adorava, né? Mas é aquilo assim, ter que mudar, cortar aquele laço com todas as pessoas de Genópolis que eu conhecia. Eu ia no açougue, oi, Ana, eu andava na rua, conhecia todo mundo. Falei, daqui eu nunca vou mudar. Eu não vou mudar daqui nunca, eu estou ótima aqui. Você nunca pode falar nunca em coisa alguma. Então, foi isso daí. E depois disso, foram 3 anos, Deus me preparando para eu mudar para cá. 3 anos. Foi nesse meio tempo, né, que Deus foi me pondo para aprender com o irmão Bernardo, como que era a palavra e tudo mais. Então, você não tem noção do que Deus quer na sua vida. Não fica andando aí, sabe, atrás de conversinha de gente que nem tem experiência. Ué, mas se Deus mandou uma pessoa que está pregando o evangelho fazer alguma coisa, e por que Ele não te ensina como é que você vai fazer para você também ouvir o que Deus quer que você faça? É isso que tem que ser pregado. Você tem que fazer isso, porque se você fizer, Deus vai mudar a sua vida. Tá? Então, é difícil, né? A gente tem os nossos defeitos, nós temos, tira a mão do coração é lepra, mas Deus pode limpar o coração, que é o que ele acabou de dizer aqui, tá? Nós não vamos ser mais aquele tipo de pessoa que nós éramos antes. Pessoas falsas, mentirosas, ridículas. Quando você sai desse âmbito natural e você entra no âmbito espiritual, você vê como é ridículo. A vaidade, a mentira rolando, a aparência. Pessoas que estão dentro da igreja não é para ser isso. Completamente fora do que Deus é, né? Então, as pessoas até tentam consertar o coração, mas não vai, não consegue. Fica naquele chove e não molha. Aí acaba desistindo, vão embora, tá? Mas, pela graça, agindo através da fé, o Senhor transforma os nossos corações. É o que Ele tem feito na minha vida a cada dia. Por isso que eu sou exigente, porque toda pessoa que vai sendo transformado na palavra de Deus não tolera mentira, não tolera hipocrisia, não tolera aparência, não tolera... Não dá. Não dá. Não dá para aguentar isso. Porque teme ao Senhor. Eu vou ensinar isso amanhã e eu quero deixar bem claro, pessoal, vocês que estão em casa, que assistam amanhã o culto, porque eu vou continuar, não dá para eu dar o fim deste ensino, porque amanhã que eu vou mostrar claramente na palavra como que esse coração vai ser purificado. Não é nada desgastante, nada difícil, é você ir buscar Deus e entender na palavra de Deus como é que Ele faz isso. Então vai ser maravilhoso, porque a pessoa quer servir a Deus, quer naquela loucura, em vez dela querer limpar o coração. É o que você deve buscar na sua vida. Em primeiro lugar, buscar a limpeza do seu coração e depois, automaticamente, o chamado de Deus na sua vida vai fluir e o plano dele vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, viu, gente? Vocês estarem aqui comigo. Então, vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Senhor nosso Deus e Pai, age agora, Senhor, aqui nesses pedidos.
Põe a tua mão poderosa agora aqui. O Senhor que conhece todas essas situações, o Espírito Santo sabe quem é cada um, cada situação. Em nome de Jesus agora, Pai, que seja liberado agora o seu poder, a tua unção e toque todas essas situações para que seja resolvido todos esses casos, que os enfermos sejam curados agora. E eu repreendo esse espírito maligno de enfermidade, que solte essas pessoas agora e recebam a cura, porque pelas chagas de Jesus, a cura já foi concedida. Em nome de Jesus, para todos esses situações de família, situações de negócio, situações judiciais que estão embaraçadas, seja a situação que for, pessoa que tem depressão, fique livre completamente, demônio de depressão sai dessa pessoa. Essas pessoas que não conseguem ir adiante com seus negócios, que não resolvem, eu repreendo a ação do diabo nessas áreas, em nome de Jesus, que haja sucesso a partir de hoje, em nome de Jesus, que haja paz nos lares, no relacionamento familiar, que haja, Senhor, as tuas bênçãos com a tua luz para iluminar as áreas que cada um precisa, para deslanchar, para ficar liberto, para ficar limpo, para conhecer de perto Jesus, para que Jesus passe a chamar todos de amigos e não mais de servos, em nome de Jesus, para que todos venham agradar a esse Deus poderoso. E essa oração, ó Deus meu Pai, eu agradeço porque ela está também atingindo todos que estão aqui presentes, todos que vieram buscar uma resposta da sua oração hoje, todos que estão em casa, estão recebendo agora o que estão precisando, que haja paz nesses lares, não tem o que Deus não possa fazer, pessoas que estão com situação de mente atormentada, é tanta tribulação nessas mentes. Diabo, você vai soltar essa mente agora. Eu ordeno em nome de Jesus e creio que a libertação está acontecendo agora nessa vida, nesta casa, nesta família, de todo o passado, de espiritismo, de lugares errados que foram, coisas que fizeram, eu quebro agora no nome de Jesus, no sangue de Jesus, e que você esteja liberto da sua casa, e que a luz do Deus poderoso entre no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e que haja uma nova vida, um momento especial, uma mudança para esta casa, para este lar, para esta família, em nome de Jesus. É isso que está acontecendo. Por isso eu te louvo, a Deus, nosso Pai, pela tua presença aqui, com o teu poder, com os teus anjos, Senhor, que foram liberados para abençoar cada um na área que precisa, cada um lá em casa, cada um em nome de Jesus. E agora nós oramos pelo nosso Brasil, por esses governos. Senhor, mande anjos para abrir uma janela de luz aqui de norte a sul, de leste a oeste, para que o evangelho seja pregado. Senhor, que esses malfeitores se convertam, esses cegos espiritualmente à mercê de Satanás sejam libertos, se convertam, que vejam a luz de Cristo Jesus. Senhor, venha auxílio ao nosso país, que haja um avivamento da palavra de Deus dentro das igrejas, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, agora pelo Oriente Médio, por Israel. Senhor, abençoe Israel, que a paz aconteça lá. Age lá, Senhor, no teu povo. Vem com a tua guarda, vem com os teus anjos, para todos os soldados que estão na divisa, nas fronteiras, que sejam protegidos, e todos que estão como reféns, Senhor, que eles sejam libertos vivos. Em nome de Jesus, manda seus anjos tirá-los de lá, Pai, em nome de Jesus. Oramos por todos os árabes, oramos pela Palestina, oramos, Senhor, agora pela faixa de Gaza. Senhor, mande anjos. Senhor, que seja destruído todo esse império, esse reino de Hamas, do Hezbollah, que isso tudo acabe em nome de Jesus. Nós repreendemos a ação demoníaca, Senhor, lá em Israel, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, agora. Senhor, com essa unção que está aqui, que atinja todo o centro comercial aqui de Alphaville, todos que entram aqui, que trabalham aqui, que sejam abençoados, tudo que não presta, que está aqui dentro desse centro comercial, que suma daqui, em nome de Jesus, que haja paz, que haja organização, que haja, Senhor, a tua presença, os teus anjos estejam aqui nesse local, em nome de Jesus, que todos que transitam aqui, que trabalham aqui nesse centro comercial, que sejam salvos, convertidos, e que se estenda para todo o bairro de Alphaville, em nome de Jesus, para todos os lares. Eu clamo o sangue de Jesus para todas as famílias, todos os lares aqui presentes,
para a tua casa, para que seja protegido de todo mal. Eu clamo o sangue de Jesus para o seu local de trabalho, para que você seja protegido de todos os atentados e maquinações de Satanás contra a sua vida, no meio desses ímpios, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os seus filhos, netos estudam, aonde alguém da sua casa trabalha nessas escolas, que sejam protegidos. E repreendo toda ação e maquinação de Satanás com qualquer atentado terrorista e morte dentro dessas escolas. E, Senhor, que a tua guarda esteja conosco aqui, nesse local, nesse prédio, o sangue de Jesus nos cobrindo e nos protegendo sempre, em nome de Jesus. Por isso nós, como os teus filhos, agora, Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos juntos dizem: Amém.